questão somatória sobre o processo de industrialização e migração, analisando aí a questão da Federal de Santa Catarina. No período pós-guerra, a França começa a perder prestígio no Brasil e essa influência passa a ser exercida pelos Estados Unidos. O processo migratório não começa quando as pessoas saem do Brasil. Primeiro, há a criação do sonho americano. As primeiras histórias de emigração, lembre-se, né? Imigração é saída, remontam à década de 1960, em Governador Valadares, Minas Gerais. Por exemplo, havia um contato direto e permanente com os Estados Unidos por causa da vinda de americanos em busca de minérios, pedras preciosas e para construir a estrada de ferro depois da Segunda Guerra Mundial. Interessante, né, que a questão ela remonta, portanto, a um processo de migração em Minas Gerais, de emigração para fora do país, né, e não simplesmente de uma forma geral do Brasil para os Estados Unidos. Analisando agora as afirmativas dessa questão somatória. Analise, ou melhor, assinale as proposições corretas. Quanto ao assunto abordado no texto, 01. O baixo crescimento econômico da década de 80, perfeito, certinho, contexto de crise, né? Daí é o apelido, década perdida. Intensificou a imigração de brasileiros, perfeito, raciocínio perfeito. Embora isso não esteja no texto, sem dúvida está relacionado ao tema, a crise como principal fator de repulsão de uma população. Portanto, a afirmação 01, afirmação verdadeira. Está aí, verdadeira. 2. Devido à estagnação econômica, o Estado brasileiro citado no texto sempre foi considerado repulsor populacional. Esse sempre, pessoal, sempre desconfie, né? Na verdade, como se trata de uma ciência humana, nós estamos tratando com exceções, não existem regras gerais, por isso sempre desconfie de palavras que dão essa noção de coisa absoluta. Analisando a história mineira, sabemos que Minas Gerais, durante o século XVIII, foi, na verdade, um grande local de atração e o local das primeiras comunidades urbanas brasileiras, primeiras urbanizações. Atenção, hein? Aqui no sentido cidade, no sentido de área urbanizada, não no sentido de vila, de setor administrativo, jurídico. Daí seria uma vila, seria lá São Vicente, as regiões do litoral, mas os primeiros aglomerados urbanos. Portanto, 02, afirmação falsa. 4. Os movimentos populacionais da nova ordem mundial mudaram de direção. Realizam-se de países do eixo norte para os países do eixo sul. Falso. Não mudou de direção, continua a ordem que era anterior, do sul para o norte, portanto, a afirmação falsa também. Próxima afirmativa diz assim, 08. Entre os movimentos migratórios, distinguem-se duas categorias. As migrações por motivos econômicos, correto, né, são as mais comuns, e as migrações por motivos políticos. Questão da diáspora judaica, questão das perseguições religiosas, questões de grupos que foram e se envolveram na luta armada, que tiveram que migrar. 08, portanto, afirmativa verdadeira. 16. Para barrar o tráfico ilegal de imigrantes, o governo americano propõe, através do projeto da Área de Livre Comércio das Américas, não só o livre comércio entre os países membros, mas também a livre circulação de pessoas. Falso. Isso não é proposto no projeto da ALCA, portanto a 16 é falsa e assim ficaram corretas a 01 mais a 8, a soma, portanto, 9, resposta final dessa questão.